A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, passando aqui para louvar e engrandecer o nome deste Deus maravilhoso, Deus do extraordinário, o Deus de maravilhas. Desde já agradecendo ao Senhor por mais este dia, desse fôlego de vida que assim Ele nos permitiu, porque se estamos aqui agora, nesse momento, é porque assim o Senhor Ele quis. Amém? Desde já agradecemos a todos que já se inscreveram no meu canal, que deixaram o seu like. Muito obrigada, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. E também já deixando o meu pedido, que aqueles que ainda não se inscreveram, que só apenas visualizaram, mas ainda não se inscreveram no canal, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like para que o canal venha atingir mais e mais pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor, que é rica e eficaz, a palavra que salva. Amém? Glória a Deus. E hoje nós iremos meditar na palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 22. Amém? Hoje nós iremos falar sobre a porta estreita. Glória a Deus. Desde já peço ao Senhor que venha visitando cada um nesta hora, neste momento, que está assistindo esse vídeo, para que venha consagrar o teu coração, para que venha te preparar para receber esta palavra, que cada palavra aqui que nós iremos ministrar, que nós iremos ler, que venha ficar guardada na tábua do coração de cada um, para que venha surgir o que é feito, para que o milagre venha acontecer, para a nossa edificação, para a nossa aproximação com Deus. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus é o que eu peço. Amém, Senhor. Iremos dar início à palavra. Capítulo de Lucas 13, versículo 22, onde está escrito: a porta estreita. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Aqui a palavra se refere a Jesus Cristo. Quando fala e percorria as cidades, quem percorria? Jesus Cristo, que percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Glória a Deus. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu. Aqui, em meio àquela multidão, uma pessoa, houve uma preocupação. Glória a Deus, aleluias. Aqui, essa pessoa, ela se preocupou com a salvação eterna. Glória a Deus, aleluia. Porque a nossa vida aqui é só uma passagem aqui na terra. Isso aqui não é eterno. Eterno é a partir do momento, glória a Deus, aleluias, que a gente se entregar a vida para Jesus Cristo e nós obteremos o quê? A vida eterna. Glória a Deus, aleluia, que é no céu com o Senhor Jesus Cristo, porque a própria palavra diz que Ele foi preparar as moradas. Então, essas moradas são para quem? Para aqueles que o servem em espírito e em verdade. Então, aqui esse homem, ele preocupou e fez essa pergunta para Jesus. Vamos ler novamente. E disse-lhe em meio à multidão: Senhor, são poucos os que se salvam? Ponto de interrogação, então é uma pergunta. E o Senhor Jesus Cristo lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Glória a Deus, aleluia. Essa porta estreita aqui, meus irmãos, Jesus Cristo, ele está se referindo à nossa salvação. A porta estreita aqui é a nossa salvação. Então, glória a Deus, aleluia. Por isso que o homem pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Por quê? Porque a porta estreita é a nossa salvação. A palavra se refere à nossa salvação. Então, Jesus lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita,
porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Glória a Deus, aleluia. O que Jesus Cristo ele disse aqui, que procurai-vos, né, por entrar por essa porta, que nós vamos ter cuidado, né, para entrar por essa porta, porque difícil é a sua entrada, né? Poucos, né, entrarão por essa porta, porque a palavra do Senhor está dizendo aqui que porque muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque a salvação não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Porque a salvação é o quê? Uma renúncia a si mesmo, às suas próprias vontades, renunciar aos seus pecados, suas falhas, se batizar nas águas e servir o Senhor Jesus Cristo como teu único e salvador. Mas nem todos estão dispostos a ter essa atitude. Por quê? Porque são poucos que querem renunciar ao pecado. O carnal, a bebidice, a festaria, as coisas mundanas, as coisas do mundo, as coisas que nós realmente, na idade que nós temos, todo mundo sabe o que agrada e o que não agrada ao Senhor. Então, seja o que? O pecado, aquilo que não agrada ao Senhor. Então, quando ele diz assim, porfiai, quer dizer assim, que nós vamos ter o quê? Cuidados, que nós vamos procurar a nos consertar para poder achar essa porta e poder entrar. Porque o Senhor lhe diz, muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque, como eu expliquei, não é de qualquer jeito. Glória a Deus, aleluias. Então, o Senhor deu aqui um ensinamento para aquele homem, deu uma resposta para aquele homem. E que essa resposta, ela serviu para aqueles outros que estavam o quê? Ao seu derredor, enquanto ele o quê? Enquanto ele evangelizava, enquanto ele o quê? Enquanto ele ensinava. Então ali foi um despertar para aquelas pessoas que estavam o quê? Acompanhando ele, né? Glória a Deus, aleluia, em sua caminhada e ouvindo os seus ensinamentos. Então o Senhor deu um despertar para aquelas pessoas que eles andavam com ele, né? Estavam ali com eles ouvindo a palavra, os seus ensinamentos. Então, que nós vamos ter cuidados, né? Cuidado, que nós vamos buscar ter esse cuidado, que a gente vem buscar essa renúncia, a gente vem abrir mão daquilo que desagrada ao Senhor, que a gente venha realmente servir Ele em espírito e verdade, para que nós vamos aqui entrar nessa porta estreita. Glória a Deus, aleluias. No versículo 25, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. Glória a Deus, aleluia. Então, começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Glória a Deus, aleluias. Então, aqui, Deus, ele mais uma vez, né, ele fala, vai ter um cuidado, né? O pai aqui, de família, a gente refere a Jesus, né? Jesus Cristo. Ok, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, ou seja, quando Jesus chegar e fechar a porta, ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo ele voltar, nem todos que caminhavam com ele, que ouviam a sua palavra, entrarão por essa porta estreita. Por quê? O que no versículo 26, o que uns vão começar a dizer o quê? Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Amém. Só que nem todos que comia e bebia na presença do Senhor obedeceu os seus ensinamentos e os seus mandamentos. Glória a Deus. Ouvia, mas não obedecia. Senhor Jesus Cristo ensinava, mas não queriam aprender. Estavam ouvindo, mas não estavam aprendendo e não estavam praticando aquilo que o Senhor Jesus Cristo que estava ensinando. E não é diferente nesse mundo de hoje que nós vivemos. A palavra do Senhor tem sido pregada. Os ensinamentos do Senhor têm sido pregados. Glória a Deus, aleluias.
Mas as pessoas estão o quê? Ignorando os seus ensinamentos, ignorando a palavra de Deus, ignorando o que é a verdade. Que a palavra do Senhor é verdade. Então, muitos estão o quê? Ignorando essa verdade. Então, por mais que esteja na igreja ouvindo a palavra, mas estão longe do Senhor, porque enquanto está lá ouvindo, glória a Deus, dá o seu glória a Deus, aleluia, ali na emoção. Mas quando sai do ministério que volta, antes mesmo de sair, quando sai da porta da igreja para fora, aí já começa as velhas práticas. Começa a falar palavrão, começa a observar como a irmã vai saindo, vai caminhando, começa a observar como é que a roupa da irmã, as vestimentas da irmã, começa a olhar para o calçado da irmã, porque você está com calçado melhor, a irmã não está, já começa ali a discriminar, o modo de falar, o jeito de agir. Então, a partir daquele momento ali, você já está pecando. Se Jesus voltar naquele instante ali, você fica. Glória a Deus, aleluias. A palavra, ela é verdadeira. A palavra que é verdade. E Jesus ali naquele momento, falava com aqueles homens, dando esse exemplo para a gente hoje. Que muitos, nem todos que andam com a Bíblia debaixo do braço, herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque ouve a palavra, mas não as pratica. Não adianta eu pregar, evangelizar, se eu não viver aquilo que eu prego. Porque a palavra, primeiro, ela vem para mim, para minha edificação. Então, eu tenho que pregar, viver o que eu prego, para me poder levar a palavra a todos. Fazer o que o Senhor, que Ele me ordena fazer. Então, Jesus Cristo ali, aqui Ele fala, né? Por mais que eles falaram que bebiam e comiam na presença e seguiam os seus ensinamentos nas ruas onde o Senhor ensinava, sim, amém. Mas praticavam aquilo que o Senhor mandava? Obedeciam os ensinamentos do Senhor? Não adianta sacrificar se não obedecer. É em vão sacrificar e não obedecer. Tem que sacrificar e tem que obedecer. Tem que seguir o que o Senhor Jesus Cristo Ele manda que a gente faça. Amém? Glória a Deus. E no versículo 27. E Ele vos responderá. Digo vós que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticai a iniquidade. Glória a Deus, aleluias. Então o Senhor Jesus Cristo ali responderá, né, aqueles que andavam com ele, ouviam os seus ensinamentos, mas não praticavam. Então a resposta que o Senhor dará àqueles que ouvem a palavra, vai para o ministério, vai para a igreja, mas não pratica, não renuncia os seus pecados, vai ser dessa forma aqui também para nós a resposta do Senhor. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticai o quê? A iniquidade. Afastai-vos de mim, para longe de mim, que eu não vos conheço. Vocês que praticam o quê? O pecado. Vocês que pecam, vocês que vai ao contrário daquilo que eu ensino, daquilo que eu ordenei, daquilo que eu deixei, os mandamentos, os estatutos do Senhor a ser seguido. Então aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele nos demonstra para nós também. Ele ensinou naquele tempo e essa palavra, ela é rica e eficaz. O mesmo Jesus do passado é o mesmo de hoje e para todo sempre. Nunca muda e nunca mudará. Glória a Deus, aleluias. Então, que nós venhamos pegar, né, esse alerta, esses ensinamentos, ouvir, né, aprender e praticar. Glória a Deus, aleluias. E no 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vos e vós lançados fora. Amém, Jesus. A partir do momento, né, glória a Deus, aleluia, que esse povo que andava com o Senhor, glória a Deus, aleluias, ouvia os seus ensinamentos, mas não praticava e nem obedecia, quando ali eles vides Abraão, Isaque, Jacó e os profetas, haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Mas por quê?
Por que que eles não herdaram o mesmo lugar que Abraão, Isaque, Jacó e os profetas do Senhor? Porque Abraão, Isaque, Jacó e os profetas seguiram os mandamentos de Jesus Cristo, obedeceram os teus estatutos, praticar aquilo que o Senhor mandou e obedecia. Por isso que eles herdaram o que? O reino dos céus. Glória a Deus, aleluias. E aqueles que estão chorando e estão tendo ranger de dentes, que o ranger de dentes significa a pessoa com raiva, né? E o choro de desespero. Por quê? Porque não obedeceram o que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Então, nós temos que o quê? Obedecer, fazer a vontade de Deus. Não adianta eu estar no pecado, eu estar praticando aquilo que desagrada ao Senhor. Quando eu clamar ao Senhor, quando eu estiver na aflição e o Senhor ele não me ouvir, Deus é justiça, aleluias. Deus é justiça. Eu vou então o quê? Perecer. Por quê? Porque eu não estou da forma que o Senhor ele ordena que eu esteja. É por isso que tem que haver essa vigilância na nossa vida. Abandonar o pecado, renunciar a nós mesmos, viver em espírito e em verdade com Jesus Cristo, nos batizar nas águas, porque quando for o momento de agonia, de sofrimento, de dor, de aflição, eu vou clamar ao Senhor Jesus Cristo e o meu clamor irá chegar com cheiro suave às narinas do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Amém? Porque quem precisa de Deus somos nós. Deus sem eu, sem vocês, eles continuam sendo Deus. Mas nós sem Ele, nós não somos nada. Glória a Deus, aleluias. É por isso que é necessário haver este compromisso, essa aliança com Deus. Aleluia, Senhor. E no versículo 29, e virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Então, muitas nações, pessoas de outras nações, de outros lugares, virão. Por quê? Porque esses de fora que praticaram a vontade do Senhor, que obedeceram os ensinamentos que Jesus Cristo ele deixou, esses irão o quê? Glória a Deus, aleluias. Irão assentar à mesa do reino de Deus. Por quê? Porque fizeram o que o Senhor Jesus Cristo, ele o quê? Ele ensinou, ele ordenou. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aí no versículo 30. E eis que derradeiros há que serão os primeiros. E os primeiros há que serão os derradeiros. Glória a Deus, aleluias. Que muitos primeiros que andavam com o Senhor, aqueles que já chegaram mais para próximo do Senhor, que andava com Ele, que ouvia os seus ensinamentos, né? Caminhava com Jesus, eles acabaram recebendo o quê? Os últimos lugares. Porque aqueles que são os últimos, ou seja, aqueles que realmente levaram a sério os ensinamentos do Senhor, as ordenanças de Jesus Cristo, aqueles que obedeceram os seus ensinamentos, esses que são os últimos serão o que? Os primeiros. Glória a Deus, aleluias. Então não adianta só saber a palavra, não adianta só ouvir, é preciso, é necessário que haja a renúncia, que haja o quê? Que haja o quê? Que haja a libertação. É necessário que a pessoa se renuncie a si mesmo, às suas práticas velhas, às práticas erradas, aquilo que realmente não agrada ao Senhor, porque os mandamentos de Jesus, a gente aprende eles ainda na escola, porque eu lembro que quando eu iniciava nas escolas, que eu comecei a estudar, isso já vinham que eram umas das disciplinas escolares, que as professoras ensinavam para a gente os mandamentos do Senhor. Então, desde então, até hoje, esses ensinamentos eles permanecem o mesmo. Só que as pessoas que não querem o quê? Obedecer o que Jesus ele manda que a gente faça. Então, na hora do sofrimento, é fácil gritar: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, me socorre. Oh, Pai, me socorre nessa situação que eu estou passando.
Mas e o que a gente tem feito para que Deus venha ser o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia? O que nós temos feito para agradar a Jesus Cristo? Nós temos seguido o que ele ensinou? É duro um filho olhar para um pai, né? No nosso caso, nós somos filho de Deus, né? E ele olhar para nós, glória a Deus, aleluias, como o Senhor Jesus Cristo aqui, ele fala, e quando a gente clamar ele olhar para nós e dizer: apartai-vos de mim, vós todos os que praticam a quê? A iniquidade. Ou seja, que eu não vos conheço. Então, é como se você nadasse e morresse o quê? Na praia. Porque você andou com Jesus, ouviu os seus ensinamentos, caminhou com o Senhor Jesus Cristo, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para você obter a salvação, tinha tudo para obter o socorro bem presente na hora da sua angústia, na hora da aflição, na hora do problema. E você perdeu, por quê? Porque você caminhou, ouviu os ensinamentos, mas não praticou aquilo que Jesus Cristo o quê? Ensinou. Então, é triste, né? Jesus Cristo olhar para a gente e dizer: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Então, temos que realmente fazer um compromisso com Deus, entregar a nossa vida para Jesus, fazermos a vontade do Senhor Jesus Cristo, que há muito tempo tem se ensinado, tem se falado as palavras têm sido ministradas em todos os lugares. O quão bom e quão maravilhoso é esse nosso Deus. E as pessoas têm ignorado. Na hora da dor, lembra que Deus existe. Mas na hora do sofrimento, né? Na hora da dor, né? Lembre de Deus, lembre de Jesus Cristo. Mas na hora da alegria, ignora o Senhor. Quando está precisando de um milagre, né? De uma provisão, de algo de urgência, clama a Deus. Mas após o momento que recebe o milagre, esquece quem fez o milagre. Então é por isso que ainda muitas pessoas ainda estão sofrendo, ainda estão perecendo. Por quê? Por causa do quê? Da ignorância, por causa da desobediência. Tá ouvindo a palavra? Amém. Tá indo para a igreja? Amém. Mas já renunciou a si mesmo para seguir Jesus? Glória a Deus, aleluias. Realmente deixou as suas velhas práticas para agradar a Deus? Porque no momento em que vier a dor e a aflição, alguém irá te socorrer. E esse alguém será quem? Será Deus, Jesus Cristo. E o que o Senhor ele faz, ninguém tem o poder de desfazer, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. O que Jesus Cristo ele te entrega, ninguém tem o poder para tirar, a não ser ele mesmo. Não adianta achar que, mas meu vizinho vai me socorrer, meu amigo vai me socorrer. O ser humano ele é falho. O ser humano ele é falho. Ele pode te socorrer 1, 2, 3. Hoje em dia, não sei nem se chega mais até 2. Porque muitas das vezes, na primeira vez que você vai, que você bate a porta, que é algo de necessidade, você vê o semblante da pessoa mudar. Porque hoje em dia as pessoas estão vivendo para si próprio. Não existe mais esse amor fraternal. O amor de irmão. Não existe mais. É cada um por si. Infelizmente, a nação está dessa forma. É cada um por si. Então, se você realmente quer um auxiliador em sua vida, glória a Deus, aleluias, que te ajuda e que te não cobra, que te ajuda e que te entrega e que permanece em tuas mãos, só existe um Jesus Cristo. Só existe um Deus. Esse é o único que entrega e não te cobra, a não ser o quê? Que você faça a sua vontade. Glória a Deus, aleluias.
Mas eu digo também que Deus, ele é tão bondoso, que Deus, ele é tão misericordioso, que ele não vai fazer, aleluias, aquilo na sua vida que você não queira que ele faça. Como assim, pastora? Por quê? Porque Deus, ele te dá o livre arbítrio para que você permita se ele fica na sua vida ou se ele sai. É preciso que você dê a oportunidade que ele chega até a tua vida. Muitos querem ter essa oportunidade, mas só querem quando a coisa aperta, quando os problemas apertam. É por isso que tem muitos ainda sofrendo aí calado. Porque sabe sim o que Deus ele quer de você, de si próprio, mas não quer fazer, não quer obedecer. Ignora a voz do Senhor. E eu sinto muito dizer que continuará sofrendo. Enquanto não ouvir a voz de Deus, continuará sofrendo. Então que nós venhamos pegar essa palavra para a nossa meditação, para a nossa edificação, que devemos viver na graça de Deus. Devemos viver na presença de Deus, buscando a santidade, renunciando a nós mesmos, glória a Deus, aleluia, sendo fiel a Deus para que nós venhamos obter a nossa salvação. Vamos deixar as velhas práticas, vamos abandonar o pecado, vamos nos batizar nas águas, vamos viver em espírito e em verdade com Jesus Cristo, para que quando a coisa ficar feia, né, a situação é apertar, que nós vamos ter um socorro bem presente na nossa vida, que vem de quem? De Deus. Glória a Deus, aleluias. Amém? Glória a Deus. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor Deus da glória. Te apresento, meu Deus, cada pessoa, meu Pai, que assiste esse vídeo. Senhor, que o Senhor venha visitando cada um, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Libertando, meu Deus, de tudo aquilo, meu Senhor, Deus da glória, que tem impedido deles renunciar às suas velhas práticas, dele abandonar o pecado. Senhor, vai matando esse pecado carnal, vai arrancando, meu Senhor, toda a atadura do seu corpo, toda a venda dos olhos, todos os tampões dos ouvidos, meu Pai, que tem impedido, Senhor, dessa pessoa, meu Deus, abandonar a sua vida carnal e viver em espírito e em verdade contigo, meu Pai. Toma, Senhor Deus da glória, cada um nas tuas mãos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então eu deixo essa palavra para reflexão de cada um. Lucas capítulo 13, versículo 22. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele te ama e eu também. Que Deus possa estar abençoando este dia. Em nome de Jesus. Obrigada a todos mais uma vez que tem me assistido, que tem me acompanhado, que tem se inscrito aí no canal, que tem deixado o seu like. Que Deus possa estar derramando chuvas de bênçãos sobre a vida de cada um. Amém, Jesus. Glória a Deus.